Rosa. Que surgiram algumas polêmicas, né? Gente falando que câncer de mama não existe, que mamografia é o que causa câncer de mama. Acho que talvez esse seja um dos assuntos mais importantes a serem falados, né? Nossa, é tanta desinformação. Eu tava né? conversando ontem com um colega que eu vim aqui entrevistar. Eu não sei se... Porque assim, são profissionais que se titulam médicos falando isso. Eu não sei se essas pessoas estão mal informadas. Eu não sei se elas estão mal intencionadas. Ou pior, os dois. Justo. Porque, assim, não dá pra entender um médico falar que câncer de mama não existe. Que mamografia dá câncer de mama. É triste. É triste, porque essa informação chega, né? E, assim, às vezes é tudo que a pessoa quer ouvir. Porque, assim, não sou mulher, nunca fiz uma mamografia. Mas minha esposa faz, enfim, as coisas... É um exame desconfortável. É desconfortável. Então, é tudo que é igual um exame de próstata, tudo que ele quer ouvir, que ele não precisa fazer um toque retal. E aí a pessoa se pega nisso e... Eu sou mastologista, eu vou fazer minha mamografia, sua mão, suando. Dá medo, é ruim, é desconfortável. Mas tem que fazer. Sim. Tem que fazer. Então, assim, eu acho que é interessante a gente conversar com o paciente, né? Mostrar para o paciente, até isso mesmo que eu falei agora. Olha, eu também tenho que ir lá fazer. Sim. Não é legal, né? Mas tem que ir. Nossa, foi bem ruim isso ano passado, né? E foi... A mídia alcançou muitas pessoas, né? Sim. Então, mamografia, ela é o exame para você rastrear câncer de mama. Ah, mas eu fiz um ultrassom, eu quero só fazer ultrassom porque a mamografia dói. Eu não posso fazer uma ressonância? Não, você tem que fazer a mamografia. A mamografia detecta lesões que a ultrassonografia e às vezes a ressonância não vão detectar. Calcificação você só vê na mamografia, então ela é o exame de rastreamento e tem que ser feito a partir dos 40 anos, anualmente, tá? E o que acontece? Estavam querendo até jogar essa idade mais pra frente ou espaçar o período, mas isso não é válido. Por quê? Você vê cada vez mais pacientes mais jovens com câncer de mama e tem aquele câncer de intervalo, que é justamente entre o intervalo de uma mamografia para outra. Às vezes a paciente vem e fala, poxa, mas eu fiz uma mamografia do ano passado, estava normal e agora veio com câncer. Infelizmente, pode acontecer. Então, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, você tem indicação de fazer sua mamografia. E a ultrassonografia de mamas, ela entra para ajudar a melhorar o diagnóstico. Por quê? Uma paciente com 40 anos é uma paciente que tem uma mama muito densa. Até 50 anos pode ter. Então, uma ferramenta para te ajudar numa mama muito densa em alguma lesão que não tenha ficado tão clara ali no rastreamento da mamografia, tá? Mas ela não substitui a mamografia. E a mamografia, ela, na verdade, é para detecção precoce, né? Você não consegue detectar uma lesão pré-maligna igual, por exemplo, no câncer de colo de útero. Consegue. Consegue? Consegue. Então, ela também é considerada como um PAPA, aquele que eles chamam de preventivo, como um rastreamento. Né? Você consegue pegar lesão, por exemplo, hiperplasia ductal atípica. É uma lesão, você vai classificá-la de acordo com o sistema BIRADS, né? Então, uma lesão de suspeição, você vai indicar a biópsia. Ela pode ser suspeita para câncer, que é um BIRADS 4, ou provavelmente câncer, que é um BIRADS 5. Você vai fazer a biópsia ali. Às vezes, você não pega um câncer de mama invasivo, mas você pega uma lesão precursora, que se você deixar ali, em alguns anos ela vai virar câncer. Então, olha o benefício. Ou você pega um carcinoma in situ, que ele ainda não é um invasor, não conseguiu dar não deu metástase ainda, e você cura, né? E aí, nesses casos, geralmente você tira só o tumor, você não precisa tirar a mama inteira. Na verdade, há algum tempo, não se tira mais a mama inteira. Assim, antigamente não tinha rastreamento, né? Então as pessoas não faziam exame. Infelizmente, elas só tinham lesões palpáveis. Você não lembra propaganda de autoexame? Lembro. Você tá vendo propaganda de autoexame atualmente? Parou. Parou, né? Por quê? Porque antes era indicado o autoexame. Hoje, pensa, se você fizer um autoexame e você identificar uma lesão, porque já tá avançado. Se um leigo tá detectando um nódulo... Isso já tá avançado. Pelo menos, por exemplo, para a próstata, né, o limite de detecção de um nódulo é em torno... Quando é muito experiente, de meio a 1 centímetro. De meio centímetro. E mama deve ser muito parecido, né? 1 centímetro. Geralmente é o limite de detecção do do especialista. Exato. Agora, você imagina do leigo. Vai ter mais que 1 centímetro, com certeza. Com certeza. Então, geralmente, é uma ferramenta que você faz um diagnóstico que já era para ter acontecido
Antes. Então, assim, claro, a gente vai orientar as pessoas. Se tiver secreção mamilar, né, procurar o médico. Se tiver alguma alteração na pele, ou abaulamento, uma retração do aspecto, ou se palpar alguma coisa, é claro, tem que procurar o médico. Mas o autoexame, ele não pode ser uma ferramenta de diagnóstico, de rastreamento, né? Se você tem a mamografia que vai te ajudar a detectar lesões não palpáveis, Sim. ou antes de uma lesão precursora ou um carcinoma in situ, antes de virar câncer. E mamografia, balela, não existe nenhum tipo de efeito, tirando o desconforto do exame, nenhum efeito colateral. E assim, dão para paciente a proteção tireoidiana, na verdade não precisaria, né? Porque é um raio-x, né? Então, assim, não é uma tomografia, né? É um raio-x. A taxa de radiação é super baixa. Então, assim, não vai te trazer problema você fazer só mamografia anual. A gente tem que fazer, às vezes, mamografia de 6 em 6 meses. Se a pessoa tiver ali com uma categoria 3, que a gente provavelmente é benigno, mas a gente tem que seguir em menos tempo, a gente vai fazer esse rastreamento, esse controle precoce, sem problema nenhum. E num dos episódios aqui veio o Dr. Paulo, né, que ele é um oncologista, e aí a gente conversou um pouquinho daquelas mutações de BRCA2. Tem alguma indicação de, por exemplo, você começar esse rastreio antes de 40 anos? Você vai conversar com a paciente, né? Tem as pacientes que a gente chama de risco populacional habitual, que é todo mundo tem um risco, né? Sim. Qualquer paciente, né? Pensa, se você olhar pela janela, a chance de você apontar uma pessoa, apontar outra é a mesma. Então, esse seria o risco populacional habitual. Existem pessoas que têm alto risco. Aí você vai avaliar de acordo com isso, né? E as indicações também são de acordo com isso. Então, por exemplo, uma paciente que teve um linfoma, fez uma radioterapia do tórax, essa paciente vai ter que começar a rastrear antes. Tá? Então, assim, você, sei lá, teve a radioterapia, passou 8 anos, vai rastrear. Uma paciente que tenha um parente de primeiro grau com câncer de mama. 10 anos antes do diagnóstico do parente de primeiro grau, você vai começar a rastrear. Mas a gente nunca faz a mamografia antes dos 25 anos. Tá? Porque a mama é muito densa e não vai ter benefício. Tá? Então, assim, 10 anos antes do diagnóstico do paciente de primeiro grau, nesse caso de paciente de radioterapia torácica, uma paciente que já tenha tido uma lesão com atipia, uma lesão precursora, ela vai ter um rastreamento antecipado, então não vai chegar lá com 40 anos para começar, vai ser antes. Os testes genéticos, eles não entram de rotina nesses casos? Não entram. Não entram de rotina para a população geral. Você pode avaliar de acordo com o histórico familiar. Se tiver histórico familiar, aí geralmente você faz a pesquisa genética das mutações do BRCA2. BRCA1 e BRCA2, que é o painel mamovário. Então, você faz a história clínica. Se ela tiver uma indicação baseada no histórico familiar, aí você indica o BRCA1 e BRCA2. Tem outros painéis, né? Tem um painel genético ampliado, que aí vai depender de caso a caso, mas o mamovário você faz assim. Entendi. Show. Bom, então, para todo mundo entender, câncer de mama existe, mamografia não faz mal, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer os exames. Justo, por favor. Você já teve alguém que recusou mamografia? Já. Aí deve Papa ser mais Nicolau difícil. não, mamografia já. E o medo era esse? O medo é a radiação. E tem gente que tem medo... É engraçado que esse medo da radiação, a pessoa vai no pronto-socorro com qualquer dorzinha, ela quer fazer uma tomografia que tem muito mais radiação. E a outra questão também nunca tive por radiação, já tive por radiação, mas também pela dor. Mas eu não posso fazer ultrassom? Porque eu fiz ultrassom, entendeu? Não pode.